Boa noite. Boa noite. Paz esteja com todos. Pode se assentar, irmãos. Você está feliz com Jesus? Aleluia. Também estou muito feliz de estar aqui. Minha palavra é a palavra de gratidão. Eu sou fruto das entranhas deste altar, então não tenho palavra para expressar. Eu sou apaixonado por este ministério. Eu acredito que nós iremos voltar para este ministério ainda, amém? Costumo dizer que o meu sangue tem 4 cores: vermelho, amarelo, azul e roxo. Deus abençoe o pastor Demir, a esposa, o pastor Gilberto, toda a igreja evangélica quadrangular. Tenho certeza que será uma noite extraordinária, amém? Quantos têm forças para ouvir a palavra? Diz glória a Deus. Segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo de número 4, é a palavra que o Senhor tem colocado em nosso espírito. Êxodo, capítulo de número 4. Aleluias. Você que encontrou diz aleluias. Diz assim o texto, para não perdermos tempo. Moisés respondeu: mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que eu vou dizer, pois dirão: o Senhor não apareceu a você. Então o Senhor perguntou a Moisés: que é isso que você tem na mão? Ele respondeu: um cajado. Diga comigo: um cajado. Então lhe disse: jogue-o no chão. Diga comigo: jogue no chão. Ele o jogou no chão, e o cajado virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda, e ela se transformou em um cajado. Amém? Pode ficar com o texto aberto para a gente meditar, entendermos aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Amém? Deus ordenou a Abraão que a sua descendência iria ser escravo do Egito por mais de 400 anos. Segundo a palavra do Senhor, no capítulo 1 do livro de Êxodo, o texto bíblico diz que se levanta um novo rei no Egito. Este rei não conheceu, não teve ciência de todos os benefícios que José e a geração de José fez pelo Egito. E ele percebe que o povo, a descendência do patriarca Abraão, começa a se multiplicar, começa a crescer de uma forma avassaladora, de uma forma extraordinária. O faraó vai usar 3 ferramentas para neutralizar o crescimento do povo de Deus. Quantas ferramentas? 3 ferramentas. A primeira ferramenta, ele vai pedir para os seus servos oprimir o povo, dar a eles serviço dobrado, triplicado. Só que o engraçado é que aquilo que deveria acontecer conforme a sua vontade, acontece ao contrário. Porque o texto diz que quanto mais o povo de Deus era oprimido, eles cresciam ainda mais. Quanto mais eles padeciam na terra do Egito, mais eles se multiplicavam. Agora o rei vai usar a segunda ferramenta. E a segunda ferramenta é uma estratégia muito sábia do rei. Porque ele vai lançar um decreto dizendo: todos que nascer, se for menina, deixa viver, mas se for menino, mata. Por que o rei está fazendo isso, gente? Porque é o menino que vai se tornar um varão para ser o progenitor, aquele que vai lançar a semente na sua esposa para se multiplicar. Porque a estratégia do inimigo é acabar com os ministros, aqueles que lançam a semente, os pregadores, os líderes, que lançam a palavra, a semente
para que o reino venha a crescer. Mas todo decreto de maldição, todo decreto de morte, sempre a graça de Deus vai se manifestar de forma estratégica. Eu vou falar de novo. Para cada decreto de morte, a graça de Deus vai se manifestar de forma salvífica. Porque o texto diz que Moisés ele nasce, a sua mãe e seu pai ocultam ele por alguns meses, e a gente conhece a história para a gente ganhar tempo. A filha de Faraó encontra esse menino e acha graça nele, e ela vai patrocinar a mãe de Moisés para cuidar da promessa de Deus. Dá para entender isso? O rei decreta a morte, mas o rei está patrocinando a promessa de Deus. Aí a mãe dele está amamentando ele, e o texto bíblico diz em Êxodo capítulo 2, que depois que ele já é grande, que ele cresce na casa do seu pai e da sua mãe, vai dar a filha de Faraó. E o texto diz, segunda livro de Êxodo capítulo 2, verso de número 10, da qual ele passou a ser filho. Terceira ferramenta do inimigo. Ele quer corromper o verdadeiro evangelho no nosso coração. Ele quer envenenar com sementes de incredulidade o nosso coração. Por quê, pregador? Porque Moisés aprendeu na casa do seu pai e da sua mãe, na tribo de Levi, que só existe um Deus. Ele é invisível, mas ele é real. Mas agora ele é dado para ser filho de Faraó. Então no Egito ele vai aprender que tem vários deuses, Leonardo. Na casa do seu pai e da sua mãe, ele acredita, ele aprendeu com o seu pai que Deus é poderoso e só ele é Deus, na fé monoteísta. Mas no Egito ele aprendeu politeísmo, a adorar vários deuses, aprendeu um pouquinho de cultura dos seus pais, Abraão, Isaque e de Jacó. Mas no Egito ele aprendeu a viver conforme a sua vontade, toda a cultura egípcia. Então é um pouquinho de cultura do reino de Deus e um pouquinho de cultura do Egito. Isso é um perigo, porque é uma estratégia satânica. Porque escute isso e memoriza, não perca isso. A nossa vida espiritual é resultado das mensagens que a gente ouve. Eu vou falar de novo. A nossa vida espiritual é resultado de tudo aquilo que a gente nutre, que a gente ouve. É igual no caso de Eliseu, tinha veneno na panela. Porque se eu ouço mensagem de santidade, a minha prática será de santidade. Agora, se eu permito nas redes sociais entrar algumas mensagens em casa, ou visitar alguns outros ministérios que existem por aí eu ouço mensagem de egoísmo, a prática será de... Porque o resultado da minha prática espiritual é as mensagens que eu ouço. Porque a estratégia dele aqui é corromper e despertar dúvida acerca da identidade de Moisés. E eu provo para vocês na Bíblia, porque em Êxodo capítulo 3, Deus se apresenta a Moisés e começa a dizer: Moisés, eu vi a aflição do meu povo, eu desci agora para livrar eles, mas eu vou te usar, você será o canal de fluir na vida deles. Volta para o Egito e resgata o meu povo, que são filhos, mas estão vivendo como escravos. Olha a desculpa de Moisés, capítulo 3, versículo 11 de Êxodo: quem sou eu? Porque já tinha recebido um pouquinho de cultura do reino e um pouquinho de cultura egípcia. Olha para cá, irmão, não perca isso. Um pouquinho de Deus e um pouquinho do Egito. E a prática disso é dúvida: quem sou eu? Mas a melhor maneira de curar pessoas que não sabem quem que é, pessoas que não têm identidade, é conhecer a identidade de Deus. Porque Deus está dizendo: Moisés, eu vou te levantar.
Mas quem sou eu? Eu sou filho de Deus ou sou filho de Faraó? Eu posso viver em santidade ou mais ou menos tudo pode? Quem sou eu para voltar ao Egito? Porque lá no Egito meu currículo é sujo, eu matei. Quem que sou eu? Moisés, talvez você não sabe quem você é hoje pelas mensagens que você ouviu, mas Deus começa a revelar a sua identidade. Deus disse para Moisés: eu sou o que sou. Porque a melhor maneira de curar a nossa identidade ou duplicidade é conhecer a identidade do Pai, é conhecer o autor da Bíblia, é conhecer o Criador dos céus e da terra. Porque lá na casa do seu pai e da sua mãe ele ouviu que Abraão é o pai da fé, que Isaac é a oferta viva no altar, que Jacó é aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Mas no Egito foi tudo ao contrário. Aí Deus vai refrescar a mente de Moisés dizendo: tudo que você ouviu no Egito é mentira, mas o que você ouviu na casa do seu pai e da sua mãe é verdade. Por quê? Porque eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, e eu também sou o Deus de Jacó. Talvez você está me olhando aí e não está entendendo nada, mas eu recebo autoridade nessa noite para liberar algo de Deus sobre a sua vida. Deus está curando a sua identidade nesta noite. Você não é escravo, você não é cauda, você é cabeça no reino de Deus. Tudo que você ouviu no Egito acerca da sua vida espiritual é mentira do inimigo. Tudo que ele soprou no seu coração dizendo que você é um derrotado é mentira de Satanás. Deus está dizendo: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Oh, glória ao nome de Jesus. Deus está dizendo para Moisés: o que você ouviu do seu pai e da sua mãe é verdade. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vai entrar o capítulo 4 agora. Moisés respondeu: mas eis que eles não vão acreditar em mim. Não perca isso. Mas eis que eles não vão acreditar em... Olha a ordem. Depois ele diz: nem ouvirão o que eu vou dizer, falar. Porque Moisés entende que antes de aceitar aquilo que eu falo, aquilo que eu prego, tem que me aceitar. Porque caráter tem que ir na frente do ministério. Antes de aceitar o seu ministério público, tem que aceitar o seu caráter, quem você é. Não vão acreditar em mim, nem tampouco na mensagem que eu vou pregar, porque nós não fomos chamados para ficar no nível do fariseu, porque fariseu tem conhecimento, mas não tem prática. E para aceitar o ministério, a primeira coisa fundamental é caráter. Depois que você vai pregar, não é pregar e depois caráter, é caráter, fruto, depois é dom. É fruto e depois pérolas preciosas dentro do vaso. Porque a base da aceitação de Deus em nossa vida nunca foi profetizar, nunca foi falar em línguas, mas foi o fruto do Espírito. Olha o resultado: não vai acreditar em mim e nem no que eu vou falar. Aí eles vão chegar na conclusão e dizer o seguinte: o Senhor não apareceu a você. Entendeu? Vou falar. Olha só, se eu vivo uma vida errada, de pecado, aí eu chego aqui na igreja: Deus falou comigo e mandou profetizar, quem vai acreditar? Se eu vivo uma vida torta, de mentira, e todo mundo sabe, aí eu venho na igreja e falo: Deus falou comigo, vai te abençoar, Deus me deu visão, quem que vai acreditar? Porque para aceitar o nosso ministério, primeiro aceita o caráter. E o texto diz: então o Senhor perguntou a Moisés: que é isso que está na sua mão? Olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala para ela: que é isso que está nas suas mãos? Porque aquilo que está na posse das minhas mãos revela muito quem eu sou. Aquilo que está nas minhas mãos fala muito sobre quem eu sou. Quer ver? Parábola do semeador. O que tem na mão do rapaz? Semente. Se tem semente, ele é um... O povo é inteligente. Fala de novo. Se ele tem semente na mão, ele é um semeador. Lucas capítulo 7.
A mulher é pecadora, Daiane, só que ela tinha um vaso de alabastro na mão, e tinha uma essência dentro do vaso, porque a beleza nunca é a aparência, mas aquilo que está dentro do vaso é a essência. O fariseu está dizendo, é pecadora. Judas, em outro texto, está dizendo, para que fazer esse desperdício? Só que aquilo que está nas nossas mãos revela quem eu sou. Alguém poderia dizer que é pecadora, mas ela era adoradora. Alguém poderia criticar, mas estava nos pés do mestre. Alguém poderia apontar, mas estava derramando lágrimas nos pés do Senhor, e ainda enxugava com o cabelo, porque aquilo que está na minha mão fala muito quem eu sou. Pedro, antes de conhecer Jesus, o que ele fazia? E o que tinha na mão dele? Uma rede. Ele era só que antes de Jesus ele pescava peixe. E depois que Jesus pescava o quê? Sem Jesus eu estou pescando peixe, mas quando Jesus entra na minha vida, eu vou continuar com a rede, mas o resultado vai ser diferente. Pregador, eu não entendi. Você pode ser um vendedor sem Jesus, mas com Jesus você é um vendedor, mas já está ganhando alma falando do reino. Você pode ser um palestrante sem Jesus, mas quando Jesus entra no seu coração, você dá palestra, mas ainda prega o evangelho, porque Jesus ele entra para somar, não é para diminuir. Aleluias! Glória ao nome de Jesus. Aquilo que está na posse das minhas mãos diz muito quem eu sou. Os valentes de Gideão, o que eles tinham na mão, gente? Um cântaro vazio, uma buzina e fogo, tocha de fogo. Para que serve o cântaro vazio? Pegar água da fonte. Quem veio aqui pegar água da fonte? E a buzina, pregador? Buzina faz um pouco de barulho. Mas qual igreja que não gosta de fazer barulho? Adoração. Mas escute, nós não fazemos barulho para atrair a presença de Deus. Mas quando a presença de Deus vem, não tem como ficar em silêncio. Eu tenho cântaro para pegar água da fonte, tenho buzina para buscar a Deus, para adorar. Porque no céu não existe silêncio. É Kadosh, 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 Adonai Tsavaot. Não tem silêncio no céu. Também tem um fogo na mão. É igual o ato dos apóstolos. Eles estavam com o cântaro, buscando a água da fonte, buscando o Senhor, a promessa, o rio de água viva. Eles estavam usando a buzina, a garganta, adorando, buscando, orando ao Senhor. E o resultado de quem tem cântaro e de quem tem buzina, desceu o Espírito Santo como fogo sobre eles, e foram repartidas línguas como que de fogo. Aí o povo começou a dizer: tá bêbado, tá louco. Aí Pedro vai pregar sua primeira mensagem: isso não é coisa de criança, não é coisa de menino, está na Bíblia. Foi Joel quem profetizou que nos últimos dias derramaria do Espírito, derramaria do fogo. Levante a sua mão lá em cima, porque eu quero profetizar sobre a sua vida. Se tem cântaro na sua mão, se tem buzina na sua garganta, hoje você recebe fogo. Hoje você recebe fogo. Andalax saldelexi on the Lord. Aleluia. Olha o que Deus vai falar para Moisés. Eu não vou pregar muito. Deus disse para Moisés: Moisés, está no texto, jogue-o no chão. Joga o cajado no chão, Moisés. Fala para essa pessoa que está ao seu lado: joga no chão. Fala, foi Deus que mandou. Renuncia. Porque o tamanho da nossa chamada revela o tamanho da renúncia que eu tenho que fazer. Pegou? O seu nível de intimidade, de unção que Ele te deu, o seu nível de chamada, vai revelar para você o quanto você precisa abrir mão de algumas coisas. Só que o problema nosso é que a gente está tão apegado a essas coisas do mundo, que Deus está falando: solta, libera. Só que a gente que dá um jeitinho brasileiro: Deus,
isso não está atrapalhando o meu ministério. Deus já está falando: renuncia, abra mão. E a gente diz: não, Deus, não está atrapalhando a minha chamada, dá para mim servir ao Senhor, tomando posse de algumas coisas. E Deus já está dizendo: não, abra a mão, solta, libera. Porque às vezes a gente está tão cego que nem percebe o quão mal faz para a gente. Eu não vou soltar, Deus, porque a renúncia, se não dói, não é renúncia. A renúncia sempre vai doer. Porque a gente está acostumado a chegar na igreja e muitas das vezes só pedir, me dá. Mas chega uma hora que Deus pede também: dá o Isaac que você ama para mim. Solta, Moisés. O texto diz que Moisés, ele joga o cajado joga nu. E quando ele jogou no chão, o que ficou? O que se tornou? Uma serpente venenosa. Aí a gente vai ver o quão mal era para a gente nem percebia. Só depois que a gente solta, se desprende e abre mão, aí que a gente vai cair em si e percebe o quão ruim e o quanto que atrapalhava a nossa vida espiritual. Deus já está mandando você abrir mão de algumas coisas. E sabe de uma coisa, gente? Tem coisa que Deus manda a gente renunciar que nem chega a ser pecado. Porque para salvação a gente não mente, a gente não peca, não adultera, não fornica, para salvação. Mas para a chamada é algo além que Deus exige. Tem coisas que nem chega a ser pecado, mas Ele quer um compromisso integral. Lembra quando Deus vai enviar missionários? Não leva alforje. Faça a minha obra que eu cuido. Faça a minha vontade que a provisão chegará na sua vida. É porque a gente tem medo de viver na vertical, na dependência de Deus. E quando Deus fala para a gente: vai na casa da viúva porque eu vou te sustentar. Gente, isso daqui é loucura, porque viúva não tem nem aonde cair morta. Na Bíblia não. Só que quando Deus fala, meu querido, pode ser que tenha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. E ainda a provisão chega nas pessoas que a gente se aproxima, meu querido. Deus te levantou como profeta e como profetiza. Eu não sei o que você está passando na sua vida financeira, mas Deus já está mandando eu lhe dizer que a provisão chegará na sua vida. Você não vai abrir mão e vai ser prejudicado. Eu nunca vi ninguém na Bíblia que obedeceu e foi prejudicado. Eu nunca vi ninguém na Bíblia que obedeceu o Evangelho e perdeu. Não. Se você obedece, pode ter certeza, haverá recompensa para a sua vida. Ele joga no chão e ele percebe que vai se tornar uma serpente, porque é aí que as escamas dos olhos vai cair. E a gente vê o quão ruim era para a nossa vida espiritual. Gente, cajado fala do quê? De autoridade. Só que o cajado exposto na terra se tornou uma serpente. Satanás se materializou em quem? Na serpente, para tentar Eva. E o resultado a gente sabe, que depois que ela pecou, o homem e a mulher foi amaldiçoado. A serpente foi amaldiçoada. A terra e os animais foram amaldiçoados. E o diabo recebia sua sentença de derrota. Em Números, a serpente começou a picar o povo de Deus, e eles foram envenenados e começaram a morrer. E Deus deu uma estratégia para Moisés: Moisés, levante uma serpente de bronze, e quem olhar para a serpente vai ser curado, vai ser liberto da maldição. Jesus no Novo Testamento diz: assim como a serpente de bronze foi levantada no deserto por Moisés, Leonardo, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crer não pereça. Aonde foi que a serpente de bronze Jesus foi levantado?
Porque a serpente aqui fala do pecado, do veneno do pecado, e o veneno mata a gente aos poucos. Jesus está dizendo: eu estou pegando toda a maldição da terra, do homem, estou assumindo a responsabilidade. Toda a maldição que era para a terra, para o homem, eu estou pegando ela e estou indo para o Calvário. Gente, respira fundo agora. Deixa um glória a Deus entalado na garganta, porque isso daqui você não pega no Google, você não pega no livro. É só intimidade no secreto que vem a revelação do Espírito. Porque Jesus agora está no Calvário, e os romanos olhavam para a cruz, era só mais um que estava morrendo, porque era normal a morte de cruz naquele tempo. Era só mais um que estava no madeiro de braços abertos. Para os judeus, Jesus era um rebelde. Jesus era um rebelde revolucionário da época. Só que para Satanás, eu já vi gente falar que quando Jesus morreu, a pombagira, os demônios dançou. Gente, o diabo não é burro, ele é inteligente. Quando Jesus morreu, ele sabia da derrota em que ele estava sofrendo. Então para Satanás aquilo não era uma madeira e mais um naquela cruz. Para Satanás aquilo era uma espada cravada na cabeça da serpente, e aquela espada estava triunfando a nossa vida espiritual. Não é agora que vai vir, tá bom? Porque para os romanos e judeus é mais um na cruz. Para Satanás é uma espada, mas para aqueles que esperavam a vinda do reino de Deus, aquilo não era uma cruz e também não era uma espada. Era uma chave que estava abrindo a porta do reino de Deus. É por isso que João Batista veio: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Porque Jesus estava abrindo o reino dos céus. E é tão verdade que tinha um do seu lado que estava sendo crucificado como ele. Aí Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meu querido, você não é filho do Egito, você é filho do reino. Ele abriu a porta do reino. Agora está na hora da igreja triunfar sobre essa geração. Você não é filho de Satanás, você não é criatura qualquer deste mundo, você é filho do reino. Aquele cajado fala de autoridade. Diga comigo: autoridade. Presta atenção no texto. Aonde foi que Moisés lançou o cajado? Foi no chão, foi na terra. Aonde que a igreja tem que exercer autoridade? Vou falar de novo. Aonde que a igreja tem que exercer autoridade? Por que tem que exercer autoridade na terra? Porque se você ler o texto, você entende. E se você estudar sobre Jesus, você entende também. Porque Jesus, ele veio com autoridade para fazer sinais, prodígios e maravilha. E esses sinais não é para quem é filho de Deus, filho do reino, melhor dizendo. Esses sinais é um sinal para os incrédulos. Esse sinal aqui que Moisés está operando é para Faraó, é um sinal diante dele, porque o reino já estava presente no meio deles. Agora a gente exerce a autoridade na terra como sinal para os incrédulos. Mas a maior autoridade não exercemos na terra, mas nas regiões celestiais. Porque quem gasta força na terra usando autoridade, brigando com o vizinho, está gastando energia. Porque a nossa autoridade espiritual é nas regiões celestiais. Gente, quem já ouviu aquele texto em que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? E quem já ouviu que Satanás ataca a igreja? Gente, Satanás não ataca a igreja, é a igreja que ataca o império das trevas.
porque a igreja vem marchando. E qual é o propósito da igreja? É conquistar território, é despovoar o inferno, é ganhar alma para Jesus. Aí vem a marcha da igreja para triunfar. Aí vem o diabo e coloca portas de ferro e de aço. Aí Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então não tem essa história que o diabo ataca a igreja. É a igreja que ataca o império das trevas. Porque quem exerce autoridade nas regiões celestiais não precisa usar força na terra, porque não é com força nem com violência, porque a nossa luta não é contra a carne, nem precisamos exercer a autoridade nas regiões celestiais. É lá em cima que a gente ganha alma, é lá em cima que a gente despova o inferno. Agora escute, Jesus veio na autoridade de quem para fazer isso? Porque Jesus não veio simplesmente como apóstolo, porque quem serve como apóstolo está servindo o reino. Quem serve como pastor está servindo ao reino. Quem serve como pregador está servindo ao... Só que Jesus, ele não veio simplesmente com essas prerrogativas. Jesus, ele veio na autoridade de filho. Eu vou falar de novo. Jesus, ele veio na autoridade de filho. Ele é o único que chamava a Deus de Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Querido, imagina você faz uma viagem. Escute isso, uma ilustração. Você faz uma viagem na casa de um amigo, talvez no Rio de Janeiro, na Bahia. Só que a casa onde você vai é na casa dos pais dos seus amigos. Amém? Aí chega lá, o seu amigo começa a dizer: ó, toma banho, não coloca a toalha na cama, porque minha mãe, ó, terrível. Depois que você comer, lava o prato, minha mãe não gosta. Por quê? Porque é a cultura daquela casa, é os princípios daquela casa. Jesus veio como filho para quê? Para trazer os princípios dos céus aqui na terra, para trazer a cultura dos céus aqui na terra. É como um embaixador que vai para outra nação. Você não está aqui simplesmente como servo, mas como filho, porque a maior autoridade que a igreja recebeu é a autoridade de filho. Nós precisamos exercer a nossa autoridade aqui na terra como filho, porque como filho a gente conta como é a nossa intimidade com o Pai. Como filho a gente conta os princípios do reino, a cultura do reino. Só que o diabo, ele é astuto, porque Jesus, no capítulo 3 de Mateus, antes de Jesus entrar no deserto, olha o que foi que ele ouviu do Pai. Passou pelas águas, o Espírito Santo veio, aí Deus olhou: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. É a mesma coisa Deus olhar para você no meio de 7 bilhões de pessoas, apontar o dedo para você: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Esta é a minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Aí Jesus, depois que ouviu essa palavra profética, Jesus publicou para a multidão quem era de fato Jesus. Jesus, ele entra no deserto guiado pelo Espírito Santo. E o diabo é muito astuto, porque ele vem em cima da ferida de Jesus, porque ele está com fome, jejuou 40 dias e 40 noites no deserto. Aí o diabo vem: se tu és o filho de Deus, despertando dúvida, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Sabe o que o diabo estava falando? Você não é o filho de Deus? Cadê o pão? Você não é o filho de Deus? Por que passa por dificuldade financeira? Você não é o filho de Deus? Por que está passando por isso? E outra vez o diabo lançou ele no pináculo do templo e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, porque o diabo usa a Bíblia para tentar a gente. Está escrito que os seus anjos dará ordem a teu respeito. Deus dará ordem aos anjos para te guardar, para te livrar, para te proteger. É o diabo falando: você não é o filho de Deus? Cadê a proteção que você teria?
Você não é filho de Deus, por que sofreu um acidente? Porque o diabo quer colocar dúvida acerca da nossa identidade espiritual. E depois o diabo, depois que vai tentar Jesus, ele vai fazer uma proposta, porque o diabo vem despertando dúvida, depois ele faz proposta: se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo isso. Porque é o diabo que faz promessa: eu te dou tudo isso. Só que Jesus disse: vai-te, Satanás, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. O que me chama a atenção aqui é que o Pai falou com Jesus quantas vezes? Uma vez. Diga comigo, uma vez. E quantas vezes o diabo falou com Jesus no deserto? 3. O diabo gosta de falar, viu, irmão? Toma cuidado com ele. Deus não gosta de falar muito. Deus é muito objetivo. Ele fala e fala na lata, é sim, sim, não, não. Enquanto Jesus ouviu a voz do diabo 3 vezes no deserto, antes de entrar no deserto, ele ouviu a voz uma vez do Pai. Porque não importa o quanto o diabo fala no seu ouvido, o que vale é uma palavra de Deus a seu respeito. Eu vou profetizar para esse lado, que esse lado recebeu mais. Não importa o quanto o diabo está falando no seu ouvido para você desistir, Deus pode falar uma vez e já coloca por terra todo o ruído do diabo, porque a Bíblia diz que o diabo ele ruge como leão, como semelhança, mas o diabo nunca foi leão, é um vira-lata, porque o único leão que eu conheço é o leão da tribo de Judá, e hoje ele está rugindo a teu respeito, e toda a voz do diabo que ecoa na sua mente está sendo dissipada, porque Deus está dizendo: tu és o meu filho. Quem é filho de Deus não precisa provar nada para ninguém. Quem é filho de Deus não precisa provar a sua identidade. Eu já vou encerrar, se coloque de pé. O Ministério de Louvor pode me ajudar? O filho pródigo, não perca isso, não terminei. O filho pródigo saiu da casa do pai, amém? Quando ele foi voltar, ele queria voltar como servo. Na casa do meu pai tem muitos trabalhadores. Ele queria voltar como servo. Só que filho nunca deixou de ser filho. Filho nunca será bastardo. Amém? Eu vou concluir a mensagem agora. Irmãos, eu vou dar uma senha aqui para vocês. Eu vou perguntar: quem aqui quer crescer espiritualmente e ministerialmente? Levanta a mão. Chega até a frente do altar. Você que quer, eu vou dar uma senha para vocês. Rapidamente, já vou encerrar, tá, pastor? Olha só, não perca isso, não perca isso. Qual é a ordem de Jesus para a igreja? Ide e fazei discípulo. Quer crescer espiritualmente? Comece a gerar filho. Tem semente na sua mão. Quer crescer espiritualmente? Começa a gerar filho. Fazer discípulo. Por que, pregador? Olha a senha que eu vou dar. Já prepara o louvor aí. Olha a senha que eu vou dar. Porque para mim ser promovido e subir de nível, eu preciso deixar alguém no meu lugar. Porque Moisés tinha um discípulo. Quem que era? Josué. Preparou Josué. Josué subiu. Moisés também subiu. Elias também tinha um discípulo. Eliseu ficou no seu lugar. E Elias... Jesus fez vários discípulos porque tinha muita habilidade, irmãos. Jesus subiu, foi promovido, progrediu, mas ficou uma igreja aqui na terra. E a ordem para a gente é: ide e fazer discípulo, gera filho na fé, semeia no reino. Essa palavra aqui é uma proposta de Deus para a sua vida. É só para quem quer fazer discípulo. Eu sei que os irmãos trabalham com célula. Então é para multiplicar, é para triplicar.
multiplicar. Se você quer crescer espiritualmente e ministerialmente, você precisa preparar alguém para ficar no seu lugar para você subir. Você é filho de Deus, e filho de Deus tem que gerar filho de Deus. Filho de Deus tem que fazer discípulo. Fecha o seu olho agora. Esqueça de quem está ao seu lado. Agora é você no seu secreto. Deus, aqui tem pessoas que querem fazer discípulos, quer gerar filhos na fé. Porque o propósito do Senhor é multiplicar, é crescer. Que haja uma liberação dos céus aqui nessa noite. Que haja uma liberação dos céus sobre esta casa de oração. Todos que estão aqui, se pelo menos 70% fazer um discípulo, vai ter que começar a fazer 2 cultos aos domingos, Senhor. Se cada um que está aqui se conscientizar quem é essa pessoa no reino, a igreja vai começar a crescer de uma forma avassaladora. Faraó pode vir com ferramenta, mas o quanto mais o diabo se levantar, mais a igreja vai crescer, mais a igreja vai progredir. Comece a falar com Deus como filho nessa noite. Não fale como servo, não fale como profeta, não fale como ministro, fale como filho. É a sua oportunidade nessa noite de receber uma promoção espiritual, de receber uma promoção ministerial. Deus quer te usar para você fazer discípulo nessa cidade. Deus quer te usar para você despovoar o reino das trevas. Deus quer te usar com autoridade sobre essa geração. Oh, glória ao nome de Jesus. És bem-vindo aqui, Espírito Santo de Deus. Eleva que anda, elevando a ré de emarrácia. Oh, glória ao nome de Jesus. A igreja precisa gemer por almas. A igreja precisa gemer por almas. Tudo na terra vai passar. Deus já está falando contigo. Abra a mão, renuncia e ganhe almas. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite. Seja tocado por Deus essa noite. Seja tocado por Deus essa noite. Todas as vezes que o inimigo se levantar, saiba que você tem um Pai nos céus. Todas as vezes que o diabo se levantar para te afrontar, você tem um Pai nos céus. A história se cumprir, o choro já durou a noite, é chegar no amanhecer. Toda a igreja adore, cante. Todos os adoradores, toda a igreja recebe. É preciso, Deus, Que um dia queimou por ti. Lamentavelmente, ajuda-nos, ó Deus, a buscar-os, Pai. Que sejamos, ó Deus, luz para eles. Se apresente, se apresente, se apresente a Ele. Oh, diante de outros deuses. Aonde estão? Levante as suas mãos agora para receber esta unção. Profetiza isso, declare cantando. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas.
uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite. É chegado! Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo. Em nome de Jesus, Pai. Deus está separando seus profetas. Aleluia. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Aleluia. É chegado amanhecer. Santo, santo és tu, Senhor. É chegado amanhecer. Aleluia. É chegado amanhecer. Nesse momento, o fogo que aquece os outros, primeiro, é claro, tem que queimar em si mesmo. Então toda a igreja agora, todos que estão nos bancos aqui na frente, diante dessa palavra, é momento de jogar o cajado no chão. É momento de liberar diante do Senhor a sua vida. É momento de dizer: Senhor, eu estou aqui agora, 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 agora. Meu querido, é o teu momento com Deus, é a tua oração com Deus. Isso, se apresente, se apresente, se apresente, comece a clamar ao Senhor aí. Você veio para buscar, você veio para receber, então comece a tomar posse agora. Mas abre a tua boca, vai dizendo para Deus: Senhor, eis-me aqui, Senhor, toma agora, Senhor, toma o meu trabalho, toma, Senhor, a minha empresa, toma, meu Deus, a minha vida, as minhas finanças, a minha família, o meu ministério. Toma agora, toma nas tuas mãos, porque é do Senhor, é para o Senhor. Pai, nós estamos aqui, Deus, para fazer a tua vontade, para rejeitar toda obra do mal. Meu Deus, o inimigo se levanta contra a tua igreja, o inimigo se levanta contra a família, se levanta contra os teus servos, as tuas servas, mas nós estamos aqui, na presença do eu sou, na presença do que pode fazer, na presença daquele que se manifesta a cada dia. Agora, querido, o Espírito de Deus está sobre a tua vida, você já recebeu a palavra, é tempo de você agora sacramentar diante do Senhor a tua vida, você colocar diante dele, consagrar diante do Senhor. Não deixe nenhuma brecha para o inimigo agora. Ore pela tua família, levante o clamor ao Senhor agora. Jovens, Deus quer usar você para pregar também, Deus quer usar você para anunciar o Evangelho. Adolescentes, já é teu tempo, Deus quer usar você. Na história, Deus usou adolescentes. Jesus era adolescente quando ele foi no templo, e ele disse que assumia a vida pública para responder pela lei. Então assume agora, assume. Oh Deus, em nome de Jesus, tu tens levantado um novo povo, é verdade, tu tens despertado uma nova igreja, é verdade, mas aqui está, Deus, e eu sei, meu Deus, que há ainda timidez neste lugar, há ainda travamento neste lugar, e eu rompo agora, no nome de Jesus Cristo, com toda a timidez, com todo o travamento. Oh Deus, pessoas que estão raciocinando, pessoas que estão encontrando, ó Deus, obstáculos, porque, ó Pai, estão dando ouvidos à serpente, estão dando ouvidos, ó Deus, às mensagens que vêm para tirar o foco, para tirar o alvo, para tirar o propósito. Em nome de Jesus, a tua igreja é triunfante, a tua igreja é militante, a tua igreja é a noiva de Cristo. E noiva não se abate, noiva não cai, noiva se levanta, noiva se arruma, noiva se prepara, noiva vai à frente, noiva vê o noivo. Joga o cajado no chão, joga agora o que está te prendendo. Deus já te mostrou que Ele é Deus, Deus já te mostrou que Ele é Deus. Você está na presença dEle. Nós estamos na presença daquele que pode. Vai recebendo, recebe a porção dobrada que você precisa, recebe triplicada se você precisa, recebe do jeito que você deseja, Deus te dá. Do jeito que você buscar, Deus te dá. Deus só muda cativeiro de quem muda de atitude. Deus só muda de cativeiro de quem muda de atitude.
Muda de atitude agora. Você está na presença daquele que pode, na presença daquele que faz. Ele pode te usar. Ele não despreza a cana quebrada, nem o borrão que fumega. Se há um pouquinho de fé, Ele multiplica a fé. Há um pouquinho de azeite, Ele faz transbordar azeite. Meu Deus, esse teu servo que ministrou a palavra, tu tens levantado ele. Continue o Senhor a fazer a obra através da vida dele e da sua família. Pai, que a tua obra aconteça e que seja próspera. Eu coloco todos que têm trabalhado diante do Senhor, Pai. Cada líder nesta igreja, cada membro nesta igreja, cada servo nesta igreja, cada visitante desta igreja, na tua presença, na tua presença, na tua presença. Levante as mãos, queridos. Toda a igreja, levante as mãos. Nunca foi fácil fazer a obra de Deus. Nunca foi fácil, não é para os fracos. Falaram mal de Jesus, mas os verdadeiros discípulos não abandonaram Jesus. Falaram mal da palavra, mas os verdadeiros crentes nunca abandonam a palavra. Falaram e falam mal da igreja, mas os verdadeiros crentes sabem: eu sou a igreja de Cristo e vou ser arrebatado no último dia. Deus quer derramar o espírito de ousadia agora. Falaram mal de Deus, mas os verdadeiros não abandonam. Falam mal do céu, não acreditam no céu, mas quem acredita vai para lá. Falam mal da família, mas quem é de Deus valoriza a família. Falam mal de princípios, porque eles fogem dos princípios. Eles não querem submeter-se, eles não querem obedecer. Mas os que querem obedecer estão na presença de Deus, do eu sou, como pregou hoje o pregador. Moisés disse: eu não tenho condições. E Deus disse: eu tenho condições. Moisés disse: não vão me ouvir. E Deus disse: vão ter que me ouvir. Moisés disse: não vão acreditar em mim. Deus disse: terão que acreditar em mim. Quem quer ser um ministro labareda de fogo, levante a sua voz agora, comece a clamar, irmão. Levante as suas mãos também. Você não é um fracote não, querido. Você não é qualquer um não. Olha, o diabo tentou afastar você dos princípios, mas o Senhor está te atraindo para os princípios. Quando falarem mal da tua família, ame mais a tua família. Quando falarem mal da tua igreja, ame mais a tua igreja. Quando falarem mal de Jesus, ame mais Jesus. Quando falarem mal da tua vida, ame mais a tua vida. Quando falarem mal da palavra, ame mais a palavra. Eu sou o teu Deus. O Deus que queima a sarça, o Deus que abre mar ao meio para as águas do rio, o Deus que tira água da rocha, o Deus que multiplica pães e peixes, que cura pessoas doentes, que traz defunto de volta à vida, o Deus que nunca mudou e jamais mudará, está dizendo: eu sou o mesmo. E aqueles que me seguem, me servem,
jamais serão confundidos, permanecem debaixo de princípios e me adoram. Sela, Senhor, aqui agora. Sela, meu Deus, agora. Sela pregadores, sela líderes de células, sela anfitriões, sela pessoas para dançar, pessoas para tocar, pessoas para cantar, pessoas para pregar, sela pessoas para cuidar da igreja, sela ministros, sela apóstolos, sela obreiros, sela servos, sela, meu Deus, nessa noite. Começa a aplaudir o Senhor aí, irmão. Começa a aplaudir isso, mais. A Ele honra, glória e louvor. A Ele honra, louvor e glória para sempre.